dia a todos. A gente vai dar sequência então aqui à apresentação então, dos DGs com o Leonardo e o Israel, que vai apresentar o trabalho Armadilha de Solo Automatizada para Quilômetros Leves. Senhores, vocês têm de 10 a 15 minutos para a apresentação, depois aqui é a contribuição da banca, da vez do professor Alexandre, professor Anciene, que vão aqui junto com a banca. E boa apresentação. Obrigado. Bom dia, meu nome é Israel Nascimento de Oliveira. Bom dia, eu sou o Leonardo da Avanço Loureiro. Como a Renata introduziu, nós vamos apresentar o projeto Armadilha de Solo Automatizada para Estenófilos Leves. Nossos professores orientadores foi a Renata, Escolhem Pavão, e o professor João Carlos Pavão. Como uma breve introdução do trabalho, nós vamos falar um pouco sobre a caracterização da praga, sua importância e seu impacto econômico e sistemas de armadilhas automatizadas. Sobre a caracterização da praga, vamos tratar a morfologia e o ciclo de vida do inseto e sua interação com a cultura. Sobre o inseto em si, esse é o Estenófilos leves, o alvo da nossa armadilha. Ele é da família da ordem Coleoptera e da família Corcoleonidea, o que traz consigo esse rosto alongado, que é o que dá a caracterização do inseto, que faz ele ser conhecido como o bicudo. Na ponta desse bico, desse rosto, ele tem seu aparelho bucal na forma de mastigador. Ele apresenta uma coloração predominantemente marrom, com linhas longitudinais pelo seu hélito e uma asa dura que cobre seu abdômen. Ele tem de cerca de 12 a 15 milímetros de comprimento e apresenta dimorfismo sexual, onde o macho é menor do que a fêmea e apresenta a região ventral pilosa. Em laboratório, esse inseto apresentou ter um ciclo de vida de 58 a 307 dias de vida, o que é um ciclo de vida grande para uma praga. Razão pela qual, inclusive, ele consegue ter até 5 gerações vindo de uma mesma fêmea no campo, que traz essa característica de crescimento exponencial da população do inseto no campo, que dificulta muito a questão de interação da praga com a cultura. Mesmo tendo asas que vêm no hélito, ele tem o hábito principalmente terrestre. O inseto tem por hábito fazer furos na região do rizoma, na base da cana-de-açúcar, ou na altura do solo, ou abaixo do solo, depositando ovos, que quando eclodem, larvas, essas larvas consomem parte da camada que tem maior teor de açúcar da cana-de-açúcar, criando essas galerias, como está aqui na imagem. Então, é o momento em que a praga é mais danosa para a cana-de-açúcar, né? É nesse ponto larval. E é uma questão que é difícil de ser observada ali, você não consegue distinguir visualmente se uma cana adulta tem a presença do inseto ou não. Você vai perceber quando na rebrota da cana a soqueira tem uma morte precoce ou tem algum problema realmente visível que já é irremediável. Falando um pouco sobre a importância dessa praga e seu impacto econômico, o bicudo da cana ele é uma das 3 pragas primárias da cana, junto com a broca da cana e a cigarrinha. Estudos apontam que áreas infestadas pelo bicudo têm cerca de 33% da sua produtividade estimada reduzida, e áreas acima de 30% de infestação do bicudo é necessário fazer a renovação precoce desse canavial. Então, aquele canavial que poderia dar mais 4 ou 5 cortes, ele tem que ser renovado precocemente pelo impacto que o bicudo tem economicamente na cana. Sim, o impacto é tão grande, é uma das pragas tão mais impactantes na cana-de-açúcar, que existem relatos de canaviais que estavam no segundo corte, que era um corte nobre, precisando ser renovado porque a infestação era muito alta, muito presente, e se nada for feito em poucas safras, o canavial realmente deixa de ser produtivo a ponto de valer a pena manter. Falando um pouco sobre os métodos de monitoramento que existem hoje, o único método de monitoramento para o bicudo da cana é uma armadilha, é uma isca manual, que é um método de monitoramento apenas para o bicudo já crescido, não para a larva. Ele consiste em um tarugo de cana, embebido de melaço ou de vinhaça de cana e um inseticida que é deixado no campo. Esse tarugo ele tem uma atratividade de cerca de entre 3 a 4 dias de atratividade. Esse método ele é importante principalmente para o acompanhamento da flutuação populacional, né? Existem outro método que é o toco
marcado, mas ele faz a medição das larvas, ele mede realmente o nível de dano econômico. Esse aqui é especializado nesse acompanhamento da flutuação populacional. A gente vê hoje em dia, nessa questão, o uso de armadilhas eletrônicas cada vez mais. A gente tem, por exemplo, a armadilha da jato, né? Existem hoje em dia armadilhas no mercado buscando essa tecnificação, essa integração com a agricultura digital, só que isso se vê presente mais em pragas aéreas, né? Como é o caso da Spodoptera na soja, ou da broca, ou da cigarrinha. Então, o foco principal são pragas aéreas. Para pragas de solo, não há muito registro, nem muitos trabalhos voltados, né, com sistemas de automatização ou uma busca por digitalização na forma como o monitoramento é feito. Razão pela qual a gente está focando nesse trabalho, né, uma busca por automatizar e digitalizar esse processo de acompanhamento de adultos fenófilos. E como que a gente fez isso, né? Vou tratar um pouquinho sobre a estrutura escolhida, os principais componentes do projeto, circuitos eletrônicos, lógica de atuação e alguns testes de autonomia energética e vazão que foram realizados. A estrutura da armadilha, ela se baseia no modelo Pitfall Trap, que é especializado, no caso, para insetos de hábito terrestre, principalmente, onde a ideia é que na parte inferior fique as iscas, as ativas, e na parte superior, do lado, tem a parte de controle e comando do circuito, né? Para fazer esse controle eletrônico da armadilha, a gente escolheu um microcontrolador ESP32. Ele é um microcontrolador bem versátil, ele permite conexões de outros sensores, expansão para novos sensores, caso a gente tenha interesse, ou como a gente vai ter interesse posteriormente. Tem métodos ou meios de gestão energética e também tem uma conexão nativa com Wi-Fi e permite conexão sem fio na internet, que vai ser importante para a digitalização futura da armadilha. Também foi utilizado um regulador de tensão, a fim de manter a tensão fornecida da bateria para o sistema contínua, assim evitando picos ou quedas e mantendo o funcionamento pleno do ESP. Também é utilizado uma bomba hidráulica para manter as iscas umedecidas e assim aumentar o seu tempo de atratividade no campo, fazendo com que a armadilha possa ficar mais tempo no campo. Como que o circuito funciona, né? Esse aqui foi o sistema de ligação. A gente tem o suporte de pilhas, que está sendo ligado diretamente ao regulador de tensão. Ele vai manter a tensão sempre no nível seguro para evitar qualquer distúrbio excessivo que possa trazer algum tipo de dano eletrônico para o ESP32. Também alimenta um relé eletromecânico e o sistema funciona em ciclos. Ele ativa, aciona o relé, que permite a ligação da bateria de 9 volts com a bomba hidráulica. A bomba funciona durante o tempo determinado, umedecendo as iscas, e depois desse momento ele entra em um modo de hibernação, reduzindo o seu consumo energético, que prossiga nesse período de hibernação por pelo menos 4 horas, de forma que ele é ativado pelo menos 6 vezes por dia. Ele fica constantemente nesse ciclo enquanto durar a bateria. Falando um pouco sobre os testes realizados, foi realizado um teste de autonomia energética. Então o sistema foi deixado ligado rodando por cerca de 7 dias, onde diariamente a gente media a tensão que a bateria fornecia para o sistema. Também foi realizado um teste de vazão, onde ligamos a bomba 10 vezes e foi medida a média do valor deslocado, de volume deslocado por ela. E bom, falar um pouquinho dos resultados. Esse aqui é o modelo de final, por assim dizer, do sistema de controle da armadilha. Vocês não estão vendo, mas está aqui, quem quiser ver pode ver depois. Falar um pouquinho sobre a autonomia energética observada e uma discussão crítica e observação para próximos passos do projeto. Tá. Dentro de desafio energético é importante citar a limitação imposta pela cultura. Como todos sabemos, a cultura da cana é uma cultura com grande massa foliar, o que impossibilita ou inviabiliza a utilização de painéis solares como fonte de energia para o sistema, uma vez que essa grande quantidade de massa foliar causaria sombra nos painéis. Perfeito. Por conta disso, um dos grandes problemas é realmente garantir essa durabilidade energética. Por conta disso, a gente fez uso, como eu falei, de um sistema de hibernação nativo do próprio ESP, que é chamado Deep Sleep. Eu falei, reduz o consumo energético mesmo. E além disso, o sistema opera em 2 tensões diferentes. Tem a tensão que alimenta o ESP, que é de 3,3 a 5 volts, né, que é feito pelo case de pilhas, e tem a tensão da bomba hidráulica,
que vai de 9 a 12 volts, de 5 a 12 volts. Então, para não ter nenhum tipo de problema, algum talvez interferência ou danos elétricos ao ESP, a gente fez essa separação, mas também tentar economizar o máximo possível de bateria para que o sistema se mantivesse ativo por mais tempo. No entanto, não aconteceu bem como planejado. Mesmo usando o regulador de tensão, ele não se manteve a tensão estável das pilhas. Né? Por volta do terceiro ou quarto dia, a tensão decaiu para menos de 5 volts em algum ponto dessa sequência de testes. E quando isso acontecia, o ESP permanecia ativo, fazendo os seus ciclos, porque ele precisa de 3,3 volts para funcionar, só que a tensão não era suficiente para acionar o relé, por consequência, não era suficiente para acionar a bomba, que não estava umedecendo a isca como foi inicialmente desenhado para acontecer. Um pouco da discussão crítica, falando mais sobre o funcionamento da bomba. Com o teste de vazão realizado, foi observado que durante seu período de funcionamento, que é de cerca de 2 segundos, ela deslocava um total de 4,5 ml da solução. E também durante esse funcionamento foi possível observar que ela vibra muito, então assim se fazendo necessária uma fixação melhor, não só da bomba, como dos demais componentes. E já sobre a construção da armadilha, é importante citar que todas as conexões devem ser soldadas, tanto para evitar um mau contato e uma falha no funcionamento do sistema, quanto porque a armadilha ela vai estar sujeita a condições de campo, então sol, chuva, vento, o que poderia fazer a oxidação ser muito fácil. Também é importante falar do relé. Nós utilizamos um relé eletrônico, um relé mecânico, para fazer o acionamento. O acionamento dele é feito por contato, o que facilita ainda mais essa questão de oxidação. Mas como o nosso trabalho ele é mais voltado, ele é como uma prova de conceito, ele é mais voltado para que, nesse momento, ele está mais voltado para que ele possa permanecer mais tempo no campo. Então, que seu tempo de duração e atratividade seja maior do que a isca existente, a gente não se preocupou nesse momento com a utilização do relé, mas o mais correto seria trocar ele para um MOSFET ou algo do tipo, para evitar a oxidação. O grande ponto é realmente, para uma versão mais atualizada, o princípio de funcionamento do acionamento da bomba precisa ser diferente, para evitar ou garantir essa durabilidade e funcionamento por mais tempo no campo. E bom, considerações finais. Como o Léo falou, esse projeto era como uma prova de conceito. Antes de digitalizar o monitoramento e fazer integrações com plataformas ou qualquer outra coisa, eu preciso responder a pergunta: esse modelo de armadilha atrai mais e atrai melhor do que só um tolete de cano colocado no campo? Se essa premissa se mostrar verdadeira, não faz sentido a gente gastar tempo e energia no desenvolvimento de uma armadilha mais completa, mais complexa, que envolva melhores componentes, pensado de uma forma mais inteligente. Então, é a base para responder a prova de conceito de que dá para monitorar. E, bom, a gente quer que esse trabalho é realmente um primeiro passo rumo a essa digitalização e automatização da forma como o monitoramento dos fenómenos é realizado. Um primeiro passo inicial rumo a alguma coisa que ainda tem muito a ser explorado e muito a ser trabalhado. Gostaríamos de agradecer a nossa professora orientadora, a doutora Renata Coscorim Favan, nosso orientador, João Ricardo Favan, e o SIAG e o André, que ajudaram a gente com alguns equipamentos e esclareceram algumas dúvidas. O André sempre me deu muito suporte em todo o processo, então eu queria deixar aqui o agradecimento para ele também. Obrigado pela atenção. Desce para a esteja. Tá? Vamos começar, né? Ser cavalheiro, começar com as mulheres primeiro. Então, professora Luciene, terceira banda que a gente participa juntos, é sempre bacana o seu ponto mais metodológico, se você dar umas informações, vai ser legal, então, as suas considerações em relação ao trabalho dos meninos. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando. Obrigada, né, pelo convite. Eu não entendi muito bem, assim, vocês colocaram lá que a duração de 4 dias
Eu achei que aí foi um ponto crítico, né? Já que o objetivo ali era superar as iscas convencionais de 3 Exato. a 7 dias, né? Foi isso mesmo? Exato. Mas o gráfico aqui está com 7 dias, né? O gráfico tem É 7 isso. dias, mas foi o teste que a gente realizou, no caso, né? Aqui A é o tensão teste, decai O teste até ele foi 7 realizado dias. por 7 mas dias, mas a partir do entre o terceiro e o quarto dia, por volta daqui, quando cai para menos de 5 volts, a armadilha para de ser Parou de acionada, a bomba funcionar. para de ser acionada. mas a gente continuou o teste durante os 7 dias que tinham sido, que era nosso algo em torno disso. Foi determinado. Seria legal se vocês colocassem uma planilha com os dados que vocês coletaram, né, da armadilha, né, quando atraiu e capturou o inseto A nela. gente não fez teste. A gente não fez teste em campo porque o nosso foco inicial é que ele tenha um tempo maior de duração do que a armadilha que já existe. Então, como ele ainda não atingiu esse tempo, a gente ainda não levou ele a campo para fazer o teste da questão da quanto a mais ele atrairia, porque o nosso foco é a durabilidade dele inicialmente. Aí, pensando em robustez, né, são citados problemas aí com vibração, oxidação, conexão aí com a solda, né, que são cruciais aí para a viabilidade prática. Pensando aí num protótipo real, assim, né, vocês pensaram como solucionar esses problemas? A fixação seria talvez fixar melhor. Questão de oxidação. No longo prazo, eu acho que talvez fazer um encapsulamento um pouco melhor, mais robusto, para evitar a questão de sublimação, porque o sistema eletrônico vai ficar na parte de cima, né? Então, o grande problema é a umidade. Seria Assim, o ponto estaria em evitar ao máximo contato do sistema com umidade, talvez fazer soldas um pouco melhores ali na questão da bateria. Como eu falei, o Léo comentou, eu trocaria o relé por um MOSFET. Cheguei a fazer testes com MOSFETs que a gente tinha aqui na FATEC, chegou a comprar, só que não funcionou como eu imaginei. Como voltamos ao ponto de ser uma prova de conceito, saber se esse negócio funciona, coloquei um relé que já estava funcionando. Ele não tomou chuva, nada no experimento, Não. ainda de O trabalho em si é basicamente a construção técnica da armadilha, por assim dizer. Não foi realizado um teste de campo para realmente fazer esse teste de que funciona. Ou que atrai mais ou atrai melhor. Existe a gente só dá um adendozinho. Interessante aqui eles mostraram como se fosse uma isca de cana, né? De uma isca. E paralelo à isca dela, a gente está testando em relação a algumas iscas. É importante esse funcionamento básico para esse umedecimento, para como vai ser o material que foi colocado, né? O leite de um tolete ou até uma outra isca desenvolvida, justamente pensando nessa maior durabilidade, para que consiga por mais tempo, não só a atração, mas assim, de fato, o monitoramento dos fenômenos. Então, essa base tem que ser muito bem pensada, com esse cuidado desse primeiro teste de bancada, dos componentes, do circuito, justamente para a gente, a hora que for no campo, quem está lá no campo não vai querer se preocupar com a manutenção, vai querer só receber, entrando os dados e colocar, seja qual isca que ele estiver ali trabalhando, colocar. Então, eu acho que essa base é muito importante ser sólida, como o Israel e o Leonardo ressaltaram aí no trabalho. Pensando em custo-benefício, né? Vocês não fizeram uma discussão assim do protótipo, assim, uma comparação de soluções atuais, tal, e não falou quanto vocês gastaram, né, com um projeto? A bomba foi Tem uma ideia? o ESP foi 32, a bomba foi 20, o relé foi 5, acho que o regulador de extensão também foi 5, a plaquinha foi de graça R$12, a bateria acho que é R$20, não quer dizer com duas, então vou colocar R$10 na bateria, e o casezinho também é R$10, 10 assim, não é
também não seria caro caso fosse trocado no campo. Assim, em relação à armadilha que é utilizada hoje, obviamente essa seria mais cara. O frete hoje é basicamente um pedaço de cana que eles cortam e deixam embebido no melaço ou na vinhaça e no inseticida. Mas a questão principal que a gente quis trabalhar é realmente essa questão de durabilidade, porque aquele tarugo de cana ele fica só entre 3 a 4 dias. Então, a quantidade, o que ele realmente consegue representar do número de insetos na área é baixo pelo seu tempo de atratividade. Então, nosso foco principal é realmente fazer com que, mesmo que ela seja algo um pouco mais caro, não sendo caro, mas algo um pouco mais caro do que já existe, que ela consiga representar muito melhor a quantidade de insetos na área, de praga na área, para assim se fazer um controle melhor. Porque, como já foi dito, essa praga ela tem um impacto muito grande na cana. Então, uma cana com mais de 30% da sua área afetada, você tem que fazer uma renovação precoce desse canavial, que é um gasto muito elevado para mesmo empresas grandes indústrias, é um gasto muito elevado. Muito bom o que o Léo falou, também para complementar rapidinho, que esse monitoramento que se faz atualmente, eu e o Israel tivemos a oportunidade de ir lá e assim, quando você vai coletar, 10 bichos já foram embora. Então é uma questão bem interessante, porque só de você ir lá coletar, então você não tem o cálculo de INC, o cálculo de NDE, nível de controle, nível de dano econômico, você não tem o dado real. Uma vez que a gente consegue, de fato, ter essa contagem, de fato, os bichos que estiveram ali, a gente conseguir monitorar, a gente já está até mais com vocês com um dado muito importante, o professor vai poder falar melhor sobre isso, em relação ao Pensando aí em escalabilidade, como que o sistema poderia ser um produto aí em escala, né, de uma forma eficiente para grandes canaviais? Você diz em questão de produção? Isso, em questão de produção. Para produção, aí, no caso, a gente não poderia usar o ESP, né? A gente precisaria entrar em contato com fornecedores da China e fazer um circuito específico com as funções que a gente precisa do ESP. Se a área tem contatos, por exemplo, a gente conseguiria entrar em contato por meio dos contatos do CIAG e fazer um protótipo viável. Como é essa plaquinha, né? Essa plaquinha é um protótipo de um outro projeto deles. que é personalizada, né? É personalizado. Então, se fosse fazer em larga escala, a gente faria uma coisa personalizada especificamente nesse sentido, possivelmente na China. Aí torna possível essa escalabilidade. Como vocês planejam assim, uma próxima etapa de testes para validar a eficácia biológica da armadilha? Por exemplo, a sua capacidade real de atrair e capturar insetos em condições de campo, em comparação com o método tradicional assim, de isca tóxica? Existem trabalhos que fazem um método de blocos carbonizados que fazem distribuição das iscas em certo período, em certo espaçamento. Então, seguiria esse mesmo método, faria possivelmente blocos casualizados, colocaria as iscas expostas no campo e faria a troca de alguma delas pela armadilha. Ver se ele vai mais para a armadilha ou se não tem diferença estatística. Essencialmente isso eu tentaria responder. E outro ponto é que mesmo que a atratividade dela seja igual à atratividade, vamos supor, o atrativo que a gente usa, mesmo que for a cana embebida do melaço, sendo jogado o melaço depois, for o mesmo, o tempo de duração dela vai ser maior. Então o tempo que ela vai estar atraindo a cama, então posteriormente, no total, a sua atratividade seria maior em relação É isso que por questão do tempo. O que eu quero saber, na verdade, é isso. Vai atrair mais? Se atrair mais, se valer a pena, pode ser que vale a pena realmente seguir por esse caminho, tentar desenvolver uma coisa um pouco mais tecnificada. Algumas considerações assim, sobre a parte escrita, por exemplo, vocês colocam assim, ainda não há modelos nacionais e comerciais para o monitoramento e controle.
vocês colocam assim, ainda não há, você precisa fazer um levantamento bibliográfico e falar, ó, da data tal a data tal, na revisão bibliográfica feita e na pesquisa feita, nós podemos afirmar que não há nada encontrado que, entendeu? Então tem que tomar cuidado quando vocês escrevem, ainda não há modelos, tá? Vocês colocaram isso aqui no resumo, né? Que não há. Aqui colocaram, aqui também na página 3, né? Com mariposas e moscas, não existe relatos de armadilhas comerciais. Né? Então, para você afirmar que não tem armadilhas, é muito sério, tá? Você tem que olhar toda uma pesquisa para afirmar que não existe armadilha no mundo inteiro, entendeu? Talvez careça um pouco mais de aprofundamento, mas dentro de toda a revisão bibliográfica que eu fiz. Então, mas aí você tem que falar, ó, na revisão bibliográfica que eu fiz, da data tal a data tal, todos os artigos pesquisados, então você tem que especificar muito bem todo o que você fez para falar que não existe no que você fez. Não, entendeu? Porque pode ter artigos em outras datas, em outros lugares, que tenha. Então você tem que especificar o que você pesquisou. Tá? Tem que tomar um cuidado com isso. Armadilhas automatizadas paracionóficas não existem. Na data tal, da data tal, que eu pesquisei. Até a data de hoje, a O que a princípio. professora está tentando colocar é aonde você fez a sua referência. Isso, onde Então, você fez. no Cielo, que é uma base, né? Não tem no muito Cielo, conteúdo sobre Os trabalhos do período, Os trabalhos do período X a X, da base tal a tal, não foram encontrados, né? Na casa de diz que até o momento da entrega do trabalho, Isso. né? E tal base. Tal base não foi encontrada. Você só tem que especificar um Só pouco mais. especificar. Ok, certo. Tá? E aqui também não se sabe a eficiência, né, no raio de atratividade de iscas e nem a duração. Toma cuidado com essas afirmações, né? Eu anotei aqui para você dar uma olhadinha, né? Porque isso é dito porque você não tem como saber o raio de atratividade exato de uma isca de cana. Você não tem parâmetro técnico nenhum para ser avaliado e quantificado desse tipo de isca. É uma coisa feita meio completamente manual e sem nenhum parâmetro técnico real. Eu acho que da parte da revisão. Né? Aí dá uma pontuada. Tudo que a gente Tem afirma, fundamento. a gente tem que tomar Pontuar isso. muito cuidado. Sim, sim. Parabéns pelo trabalho, ficou muito bom, né? Vocês realmente trabalharam bastante e parabéns pela maturidade em falar que não, as coisas que não deram certo, né? Às vezes as pessoas escondem isso também, né? É resultado também, é resultado, né? Parabéns, né? Foi muito bom. Obrigada, professor Luciene. É sempre um prazer ter uma visão mais científica, então isso é interessante para fazer esse contraponto e assim a gente levar cada vez mais nos níveis do trabalho aqui dos nossos meninos. Agora convido o nosso ministro, o professor Alexandre, para as suas considerações do trabalho aqui do Israel e do Leonardo. Eu vou matar o Luciano, que ela me deixou 2 minutos, eu não vou falar nada. Parabéns. Parabéns Parabéns pela iniciativa de vocês aí, né, pelo trabalho. Muito geral, publicado, né? Então, a gente tem que entender um pouco, né? Que a nossa norma coloca que a apresentação tem que ser na forma de um artigo científico, não é você desenvolver ou estão desenvolvendo um protótipo, né? Então, está
talvez a gente precisaria readequar a nossa sistemática, mas vocês conseguiram traduzir aí para vocês conseguem colocá-lo na forma do artigo científico. Mas eu entendo que o trabalho de vocês ainda é um protótipo né, de uma ideia a ser trabalhada, né, para verificar uma facilidade, assim, né, em termos de trabalho direto no campo, então, toda a dinâmica de colocação. Basicamente, eu fiz algumas alterações aqui, que vocês vão conversar com a professora Renata, né, que é a professora de colocação. Colocaria uma pergunta: vocês gostam de seguir regras? Geral, sim. Geral, sim, né? Então a gente tem que seguir normas, tem que seguir regras conforme está estabelecido, né? Então, por exemplo, coloca lá a primeira slide lá, por favor. Se a gente tem que seguir regra, o que você acha que está lá? Você se mantém em casa. Olha que maravilha! Olha que maravilha, né? Então, veja, né? também não foi, passou. Foi, então, eu coloquei aqui, tá aqui, então, depois vocês vão sentir a professora Vânia, que eu caminhei o Teams, aí ela vai encaminhar para vocês, né, as minhas sugestões de imprimir, né, então ela repassa, está colocando aqui, né, o artigo científico é uma regra, né, então, a não ser que tenha mudado, eu estou ficando velho, não estou acompanhando tanta mudança, né, eu não acompanhar a mudança, então a gente tem que, por mais que tem que dar um destaque, né, as regras têm que ser seguidas assim, né, pode quebrar a regra, mas ou a regra pode ser alterada, mas até então a gente entende que não houve essa alteração aí, né, tá? Então eu também coloquei mais algumas coisas, até mesmo, por exemplo, né, como eu falei, como vocês estão desenvolvendo o protótipo, vocês colocaram aqui, né, na parte de introdução, toda a parte de revisão de literatura. E normalmente no artigo científico a gente não faz essa subdivisão de tópicos. Tá? Se fosse uma monografia ou um trabalho de tese, né, uma dissertação de mestrado, até doutorado, normalmente aí você tem um campo de revisão de literatura, aí você destrincha. Aqui, como eu falei, aí a norma, como a norma é colocar no artigo científico, normalmente você não na introdução, mas remete, está tudo bem. Na introdução, normalmente você vai sem colocar tópico, você vai direto. Não, mas isso aí é sugestão, não decorei nada. Tá? Verifica Acho aí. que uma das versões eu tinha tirado, mas as versões embaixo aqui, e acabou indo com. Ficaram três, né? Tinha mais, aí eu fui tirando, concluí, Não, mas isso aí acabou vai. passando. Só isso que eu falei, né? A questão de ver aí, só que. Eu sou muito disso. Se a gente tem uma normativa a ser trabalhada ou seguida, né? A gente tem que colocar, tá? Então, basicamente, o resto, alguns erros aí, né? De fotografia nem tanto, né? Concordância, né? Gramática aqui que eu vi, mas aí vocês vão receber tudo isso aí pelo texto, pelo Teams, né? Mas de maneira geral, para o que tem colocado, vocês detalharam bem aí a questão. Bom, o máximo que eu quero verificar, qual seria a ideia, já que vocês perceberam que o sistema não foi capaz de manter aí pelo período que é normal. O normal já é o funcionário ir lá no campo e fazer a substituição. A cada semana vai lá, substituir as riscas, vocês queriam tentar mantê-los, mas então, o que vocês acham que poderia ser alterado no sistema aqui? Nós mexemos no sistema de guia, precisa de guias mais robustas, talvez guias que são realmente usadas em armadilha, guias de extensão um pouco maior. Geralmente são usadas com carregadores solares, na verdade. Você trocar esse sistema de pilha, talvez otimizar o código. O código está escrito no anexo, é uma das possibilidades de ser reduzido ao máximo, porque quanto maior o código, maior o custo de processamento magnético por parte do S. Então, tentaria fazer um
mais otimizado, mais curto. Para ver se faz diferença nesse uso energético. Provavelmente não seria de 1860, que iam lítio, e acho que não tem aí, já é uma tensão de 3,7 volts, né? Talvez se pudesse manter o sistema mais tempo, né? Outra coisa, esse regulador de tensão, ele é um regulador que regula para cima. Eu acho que para as próximas versões eu pegaria um regulador diferente para baixo. Então, ao invés de eu colocar uma tensão, no caso aqui, eu estou tentando manter a tensão estável, né? Porque eu coloquei na mínima tensão possível para o regulador. Razão pela qual eu acho que talvez ele não tenha funcionado como deveria funcionar. Mas se eu pegar um regulador que faz o inverso, pega uma tensão maior e regula lá para baixo, aí eu não tenho problema. Por que eu usei esse packzinho de pilha e não outra bateria de 9 volts? Porque esse regulador não reduz a tensão, ele não é um redutor de tensão. Então, o grande ponto na verdade é esse. Se eu encontrar outro regulador de tensão que me evita fazer essa redução, se for o caso, numa versão mais básica, eu coloco outra pilha alcalina de 9 volts. E aí eu tenho quase certeza que vai durar o tempo que precisa durar. O gasto da bateria foi marginal com relação à bomba. Quase nada. Imagina que se eu colocar outra de 9 volts ou um sistema melhor de pilhas com um redutor, eu coloco uma tensão um pouco mais elevada, um TEC que tem uma tensão mais elevada, e aí eu abaixo para 5 volts, no caso, e aí o sistema deve funcionar com mais tempo. No primeiro momento, a ideia é ver, eu entendi as colocações de cada professora, né? Eu acho que a gente já está esperando resultados, né? Mas vocês ainda estão ainda na fase de prototipar, ainda tem todo verificar o teste em campo, vai todo o trabalho, né? É uma pesquisa que vai, né? Logicamente seguir, né? Então, assim, no primeiro momento que você colocou, já não, se realmente o sistema não vai dar frutos, né? Então, você já para, aborta e fica. Não tem por que fazer uma digitalização e uma tecnificação maior se isso aqui não resolver a questão básica, que é a questão de atração e durabilidade. Depois vocês vão acompanhar. Esse compartimento, ele, vocês que basearam em alguma informação, eu nunca vi esse tipo de compartimento para armadilha. No caso, esse modelo aqui de compartimento. Isso aqui é uma curva de. Ah, tá. Foi. Não, de repente eu estou numa. É que a ideia dele é de ser baseada na. Que a default é você tem. A enterrada. Sim. Mas aí a gente utilizou duas para ser a proteção para ficar acoplado, né, o sistema eletrônico e para proteger ele da. Que provavelmente a ideia, imagino eu, né? Vai ser logicamente como foi nas outras armadilhas desenvolvidas em normal, é você ter de alguma forma capacidade de já fazer a imagem do que está acontecendo aqui dentro, para já virar e falar, tem tantos, porque a ideia seria determinar. Por isso a utilização do ESP, porque ele traz essa possibilidade de utilizar a armadilha, tem conectividade, então você consegue ter uma telemetria, consegue ter o posicionamento de onde está localizada a armadilha. Por isso foi utilizado o ESP. Aí sim você tem essa questão. Bom, tá vendo? Estamos parabéns, olha só mais essas questões aí pontuais, né? Que nós estamos ainda praticamente usar bastante. A ideia é que a capacidade, geralmente a gente quer, como eu falei, consumo colocar em alta, né? O doutor, ele muitas vezes ele deixa de fazer o monitoramento e para qualquer controle, qualquer problema fitossanitário, não dá para ficar só fazendo o monitoramento, a captação tem que ser feita. A gente tem que tentar ver a melhor forma, né? Como a gente pode trabalhar isso, né? Só não pode deixar de fazer. Agora, como a gente vai fazer, que aí tem que quebrar a cabeça. Vocês estão de parabéns aí pela ideia, professora Renata, né? Pelo projeto de pesquisa que está fazendo. Ok? Meninos, eu dei uma pesquisada aí de uma forma
achei aqui para vocês guiar aí só apenas o necessário, redução aí da maior parte do consumo do chip, tem aí uma forma de usar células solares utilizadas e gerador cinéticos também, e o conceito aí de energy harvesting a partir de gradientes de temperatura do solo. Eu mostrei aqui para a Renata, tenho anotado aqui algumas coisas que dá para vocês colocar a pauta assim. Tá? Fala assim, a possibilidade de um amor quente por dia, talvez. Isso. Eu trabalho com isso também. E eu também estou com esse problema. Bom, vamos lá, né? A minha parte como orientadora, né? Já é um trabalho que a gente está ali atendendo já faz um tempo. A gente teve algumas etapas até esse processo, a gente lidou então com essas. Foi bem interessante ver essa implicação ali na parte energética, que me ressalta o pessoal que mexe com a parte eletrônica. Fica aí o cuidado e a atenção, porque a parte de desenvolvimento, a parte de ligação, parece fácil, parece, eu achei no YouTube aqui, eu vou fazer funcionar, mas quando a gente está atrelado a algo, né, no campo, alguma solução que tem que ser necessária ali para o auxílio do produtor, que vai trazer dados importantes que vão conduzir o produtor a tomar uma decisão, aí a gente já tem que ter todo esse cuidado. Então, isso aqui, a minha preocupação é ter essa base sólida. Então, quando a gente começar a avançar, não, isso aqui está bem robusto, isso aqui a gente já sabe, a gente só vai finalizar a implementação. Então, foi muito interessante o desenrolar aqui do processo, tem outras linhas ali junto, mas o componente final foi bem interessante esse alerta que a gente teve aí com essa primeira prova de conceito. E com certeza a gente ia conseguir desenvolver e trabalhar e chegar nessas conclusões que a gente chegou, se não fosse meninos engajados, atentos, com um perfil diferenciado, e que me alegra bastante ter tido a oportunidade de ter passado esse tempo aí trabalhando com os senhores, né? Agradeço demais, sem muitas palavras, que muito o trabalho por si só fala, né, da competência, porque como não é para mim, são para vocês. Então, quando o trabalho fala que é o cartão de visitas, então o cartão de visita aí de vocês está mais que impresso aí nesse trabalho, assim, tem uma prova de conceito aí. Então, parabéns, né? Sucesso para vocês, e eu vou pedir então uns minutinhos para os senhores aguardarem lá para poder esperar o